Salve pessoal, sejam bem-vindos à nossa série de SCPs. Já deixem seu like que eu sei que vocês vão gostar da história da SCP-166. Como sabem, o final de ano está aí e em parceria com a Amino Dark Web Underworld, nós vamos realizar o podcast com histórias assustadoras de Natal. E eu posso ler a sua história. Para ter sua história narrada aqui por mim, como nos outros podcasts, basta fazer o download do aplicativo Amino e entrar na comunidade Dark Web Underworld. Lá vocês podem postar suas histórias, fazer amizades, ampliar seu conhecimento do mundo de terror com histórias, teoria da conspiração, e no catálogo deles tem até alguns itens de SCPs que vocês podem me sugerir para narrar aqui futuramente. Então não perca tempo. Escreva sua história de terror relacionado ao Natal ou Ano Novo e poste na comunidade Dark Web Underworld. Também sigam meu perfil oficial na comunidade e podem me enviar mensagens lá que vou responder vocês. Então é isso, vamos para o vídeo. Olá, eu sou o Dr. Sigma e hoje vamos aprender sobre o SCP-166, a garota seduzente que mais parece um sucubo. Item número SCP-166. Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-166 pode ser seguramente mantida em um ambiente de segurança mínima, desde a data de... SCP-166 reside em um quarto padronizado classe B na área 17 com as seguintes alterações. O quarto adjacente foi reprojetado para servir como posto de observação. Foram instalados painéis translúcidos de acrílico no corredor e na câmara de acesso para evitar a visão do interior do quarto pelo corredor externo. Foram instaladas diversas placas alertando sobre a proibição de presença de funcionários do sexo masculino. Pedidos razoáveis de objeto de uso pessoal ou modificações no quarto podem ser atendidos após aprovação de autoridades de nível 4 ou superior. Até o momento, SCP-166 solicitou uma cópia da Bíblia Sagrada, concedida. Um rosário católico, concedido. Acesso a um padre católico para a confissão, missa e outros sacramentos, negado. Diversos livros e revistas, a maioria deles de caráter religioso, concedido, pendente a aprovação em relação ao conteúdo. Um telefone para contactar a abadesa do evento de em Cornwall, na Inglaterra, concedido. SCP-166 pode utilizar o telefone por 1 hora por semana, exclusivamente para ligar para esse número. SCP-166 geralmente se contenta em permanecer em seu quarto, contanto que receba entretenimento de forma de materiais religiosos, livros, televisão e materiais de artes. Como recompensa por sua cooperação, SCP-166 tem direito a um passeio de 12 horas por mês para fora do sítio 17, em uma ilha deserta adjacente. O protocolo de liberação controlada 19A deve ser observado nessas excursões, adicionado a restrição de que nenhum funcionário do sexo masculino deve se aproximar além de 500 metros do SCP-166, desde o transporte, e nem deve permanecer na ilha. Até mesmo os tecidos mais leves são capazes de provocar ulcerações em sua pele após 45 minutos de contato. Por isso, SCP-166 deve andar nua por razões médicas. Seus vestuários e roupas de cama devem ser feitos de algodão de fibra longa e devem ser trocados semanalmente. Funcionários do sexo masculino são proibidos de ver ou se aproximar da SCP-166. A violação dessa ordem resultará em ações disciplinares imediatas e possivelmente em rescisão. Em todos os momentos, pelo menos uma funcionária do sexo feminino deve permanecer na área de observação adjacente ao quarto, visualizando o SCP-166 pelas frestas de observação ou pelo sistema de câmeras. Para minimizar o risco de exposição acidental, todas as câmeras e janelas devem ser equipadas com filtros translúcidos com pelo menos 50% de ocultação de detalhes.
nenhum registro permanente deve ser feito da aparência da SCP-166, seja em fotografia ou gravação. SCP-166 não requer alimentos, salvo de aproximadamente de sêmen humano, administrado semanalmente por via oral. Com esse propósito, foi realizado um acordo com o banco de sêmen local. O uso de um substituto só será permitido em caso de emergência. Embora não necessite de qualquer outro sustento, SCP-166 é capaz de consumir alimentos comuns. Devido aos muitos problemas de saúde de SCP-166, devem ser realizadas avaliações médicas pelo menos uma vez por mês. Descrição: SCP-166 aparenta ser um ser humano do sexo feminino com menos de 20 anos de idade, com altura mediana e físico magro. Análises médicas e fisiológicas indicam diversas diferenças entre o objeto e um corpo humano comum, incluindo o crescimento acelerado de cabelo, cerca de 20 cm por mês, vulnerabilidade a partículas aéreas como o de fumaça de cigarro e aerosóis, capazes de provocar sintomas similares aos de uma crise aguda de asma, tendência à formação de ulcerações cutâneas e divergências em relação a necessidades dietéticas. SCP-166 é notável por seu efeito incomum sobre seres humanos do sexo masculino. Após estabelecer contato visual com SCP-166, 100% das pessoas do sexo masculino testadas tentaram imediatamente estabelecer contato sexual com o objeto, independente de suas orientações sexuais prévias. Em aproximadamente 70% dos indivíduos testados, esse impulso desapareceu após a remoção da presença da SCP-166. Contudo, nos 30% restantes, o desejo se transformou em uma obsessão, resultando em tentativas violentas de se aproximar da SCP-166. Anestésicos de classe A apresentam eficácia em 43% dos casos, mas os demais precisam ser rescindidos. Os efeitos de SCP-166 sobre os homens lhe causam grande quantidade de sofrimento, extremado por seu desejo de seguir um estilo de vida monástico, baseado em princípios de castidade, pobreza e obediência. Por este e outros motivos, o contato com o objeto e seres humanos do sexo masculino é estritamente proibido. Adendo 166-A. Circunstâncias da coleta do objeto. SCP-166 foi originalmente coletada de um convento em Cornwall, Inglaterra. De acordo com as freiras, ela foi originalmente entregue no convento por uma pessoa de traços indescritíveis, que disse se tratar da cria de uma criatura ancestral de grande poder, e forneceu instruções sobre como criá-la. Nenhuma tentativa de localizar a mãe do objeto foi bem sucedida. SCP-166 foi criada pelas freiras em um ambiente de clausura, até que um jovem homem, indivíduo A, que havia se esgueirado no convento para se encontrar com uma das noviças, a viu acidentalmente. 3 dias depois, o indivíduo A tornou-se violento e atacou o convento, tentando alcançar SCP-166. O indivíduo matou uma freira e feriu gravemente 3 outras antes de ser neutralizado à força. Um agente da fundação, em contato com o padre local sobre um outro assunto não relacionado, ouviu sobre um incidente e foi até o local. Ao se sentir também atraído, o agente imediatamente cessou o contato e se colocou em confinamento e solicitou ao comando que fosse enviado uma agente do sexo feminino para continuar a operação de coleta. A agente Beatrix Maddox entrou em contato com a madre superiora do convento e, em pouco tempo, negociou a transferência de SCP-166 para a custódia da fundação, para a pesquisa e contenção. Adendo 166-E. Texto de uma carta, de origem desconhecida, entregue no quarto de SCP-166 em... Querida, eu conheci sua mãe quando ela era uma garota.
Ela tinha cascos em seus pés e luz das estrelas em seus olhos. Ela era a beleza e natureza. Eu a matei com minhas próprias mãos. O paraíso não é um lugar, é um estado de espírito. Eles queriam nos levar de volta para lá. Eu os impedi. Eu tirei o paraíso de nós pela segunda vez. Nunca me arrependi dos meus atos naquele dia, exceto de um, de que quando você me conheceu naquele dia, você viu seu pai colocar uma bala na cabeça da sua mãe. Não darei desculpas, só explicações. Eu espero que você entenda porque eu fiz aquilo. Espero que você me perdoe. Eu te amo. Gostaria de poder ter feito mais por você. O melhor que eu pude fazer foi deixá-la em mãos de pessoas bondosas e amorosas e torcer para que elas a criassem em meu lugar. Pelo que vejo, elas fizeram bem esse trabalho. Sinto muito por não te deixarem continuar com elas. Sinto muito por terem te trazido para esse lugar. Eu prometo me esforçar ao máximo para garantir que sua estadia aqui seja agradável. Eu prometo mantê-la a salvo. Feliz aniversário de 16 anos, querida. De seu pai. Então é isso aí, rapazes. Cuidado com o SCP-166. Espero que todos tenham gostado da história e não se esqueçam de entrar na comunidade Dark Web Underworld para enviar sua história de terror de Natal. Eu vou narrar aqui no podcast especial de Natal e o link está na descrição. Deixem seu like se gostaram da história e até o próximo vídeo.